Você alguma vez já pensou sobre sua história e a sua genealogia? Olha que coisa absurda. Só para eu nascer, só para que eu pudesse nascer, foram precisos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, acabou os dedos, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 oitavós, 1024 enneavós, 2048 decavós, 4094 ancestrais em 300 anos. Isso tudo para que eu pudesse nascer. De onde que veio esse povo todo? Quantas lutas tiveram, quanta dor, medo e fome passaram, quantas guerras viveram, quantas vezes pensaram em desistir, quantas vezes foram humilhados, testados, tiveram que depender do milagre. Por outro lado, quanto amor, força e alegrias viveram. Eu só existo graças a tudo que cada um deles passou e legou. Ao iniciar seu livro, o apóstolo Mateus abre o Evangelho de Mateus com a genealogia de Jesus Cristo, para responder de cara quem ele era e de onde veio. Qual a sua história? Diz assim Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. O autor estabelece imediatamente a importância de Jesus não apenas como figura central do cristianismo, mas também como o cumprimento das promessas feitas ao longo de toda a história bíblica. Que legal ver Mateus começar assim o seu livro. A palavra genealogia, no princípio do livro, lembra o no princípio de Gênesis, trazendo à memória do leitor a nova criação em Jesus. Mateus quer nos fazer entender o plano da salvação desde a origem, descrevendo o desenrolar da história e dos tempos bíblicos no cumprimento de suas profecias e promessas. Cristianismo não nasceu ontem. Cristianismo não nasceu há 2000 anos atrás. A sua fé não é uma ficção ou inovação. Ao nomear Jesus como filho de Abraão, Mateus tece uma conexão direta entre a origem da nação de Israel, com o seu fundador Abraão, e o fundador da igreja, Jesus, na nova criação inaugurada por Cristo. Ao citar Jesus como filho de Davi, Mateus ressalta a legitimidade de Jesus como o herdeiro do trono de Israel, o rei prometido cujo governo eterno foi profetizado nas Escrituras tantas e tantas vezes. A referência a Jesus como Cristo ou Messias, o Cristo, amplia ainda mais seu papel como ungido, aquele escolhido por Deus para redimir e restaurar. O título de Messias vincula Jesus a profecias específicas que falam de um Salvador, que viria para libertar as pessoas, um novo Moisés, e estabelecer um reino eterno. Por meio dessas conexões genealógicas, Mateus declara que Jesus é a manifestação definitiva da promessa divina na história, o ungido que realiza a plena vontade de Deus na terra. Mas veja que maravilhoso. Jesus não é um Messias sem história. É isso que Mateus está deixando claro para nós. Ele também é um legado. Essa genealogia, portanto, não serve apenas como um registro histórico, mas como uma proclamação teológica profunda sobre a pessoa de Jesus e sua obra na história. Cada nome na lista genealógica de Mateus é um testemunho das maneiras pelas quais Deus preparou o caminho para a vinda de seu Filho, tecendo a história de salvação através de gerações e gerações, até culminar na vida, morte e Jesus,
o Cristo. Quando entendemos a profundidade deste texto, um versículo tão pequeno e sem grandes pretensões, como quem alguém vai abrindo a porta de mansinho, somos chamados a reconhecer a continuidade do propósito de Deus, que se desdobra desde Adão, Abraão, Davi, até Cristo e, por extensão, até nós. Devemos então viver como parte desta história. Aqui está o X profundo desse versículo. Minha fé vem de uma longa, longa história. Minha crença tem legado. Preciso viver o cristianismo mantendo viva essa história e legado, contribuindo para o reino de Deus de maneira que reflita a justiça, o amor e a misericórdia revelados na história e em Jesus. Isso significa atuar em nosso papel de pai, filho, cidadão, na comunidade, no mundo, com um espírito de serviço e liderança que honre a história, que expresse gratidão a Abraão, Davi e tantos outros, esta tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, como diz o autor aos Hebreus. Pessoas que trouxeram a chama, viveram seu tempo, deixaram seu legado e entregaram a tocha para nós. Aqui a fé é tratada como uma corrida de bastão. Hoje o bastão está conosco, mas amanhã vai estar com os meus, com aqueles que virão a mais à frente. Qual será o nosso legado como filhos de Abraão, descendentes de Davi, herdeiros de Cristo? Quando meditamos e levamos a sério nossa própria genealogia espiritual, devemos valorizar e transmitir a fé que recebemos, reconhecendo que cada geração tem o papel de manter viva a chama do Evangelho. Cada um de nós recebemos o bastão, essa chama viva do Evangelho. Assim como Jesus cumpriu e transcendeu a história de seus antepassados, somos chamados a viver de maneira que prepare o caminho para as futuras gerações, encorajando-as a adotar e perpetuar a fé cristã com um renovado vigor e dedicação. É, sim, nosso dever reverenciar nossos antepassados. Viver nossa vida em honra é estar em paz, considerando e reconhecendo os milhares de homens e mulheres que possibilitaram minha vida biológica, mas muito mais. É meu dever e nossa obrigação honrar o legado de tantos santos que viveram o pior. Morreram mortes horríveis para nos legar a chama da fé. Homens e mulheres, os quais pela fé praticaram a justiça, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Estas pessoas nos legaram a fé. Tornaram-se poderosos na batalha. Muitos desses foram torturados e recusaram-se a ser libertos por amor a esta fé. Tantos outros enfrentaram zombaria e açoutes, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes em necessidade, afligidos e maltratados. Os que vieram antes de mim, muitos, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Hebreus 11, que texto belíssimo. Hoje mesmo, você ainda sente o calor e cheiro de sangue de nossos irmãos mártires no Coliseu em Roma, dilacerados, comidos e mortos por leões ou na fogueira. Hoje ainda,
Na China, Coreia do Norte, Nicarágua, tantos países muçulmanos, ainda tantos morrem para levar a chama da fé leal, autêntica e fiel de Cristo adiante. Diante disso, temos a vergonha de nossa fé. Eu converso com tantas pessoas que, pastor, eu não falo, eu não evangelizo, porque eu tenho vergonha. Diante destes heróis, nós temos vergonha de nossa fé. Fé mantida na história e legada por milhares de santos. Temos coragem de dizer que estamos cansados para orar. Dizemos sem ficar vermelhos que ler a Bíblia dá sono. Diante desta história milagrosa e fantástica da fé de milhares, ainda assim somos vencidos por nosso ego, vícios, orgulho, satisfação sexual, paixões. Entenda bem, este pequeno versículo, esta abertura de Mateus ao Evangelho de Mateus, ao contemplar a genealogia de Jesus, vemos mais do que uma lista e sequência de nomes. Vemos o desenrolar do plano divino de salvação que alcança seu clímax em Cristo e chega até nós. Jesus, como descendente de Davi e Abraão, não apenas cumpre as promessas antigas, mas redefine e expande essas promessas para incluir tudo e todos sobre seu reinado de paz e amor. Eu, inclusive, eu estou nessa história. Assim como membros da igreja hoje, eu e você, fundadas por Jesus, devemos abraçar nossa identidade de gerações passadas, como parte desta nova criação, comprometendo-nos com a missão de testemunhar e viver o legado, de viver o evangelho do reino para o hoje, deixando um legado, uma chama viva de fé para as próximas gerações. Convido a você a trazer essa história para o teu dia a dia, para cada segundo da sua vida. Você nunca esteve sozinho. Você tem gerações e gerações atrás de você. E a vida eterna pela frente em Cristo Jesus. Viva essa história. Viva essa graça. Viva esta fé, viva na história. Um abraço.